Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Eu me chamo Muniz Neves Batista Manuel e eu sou aluno do doutorado. E eu estou aqui para apresentar o meu seminário. Meu seminário, assim, trazendo alguns dados científicos que comprovaram a inexistência de água em Marte, mas depósito de argila. Essa informação, ela foi noticiada pela NASA, né? Foi noticiado pela NASA de que, sim, existe argila e não água no planeta Marte, né? E essa argila existente lá, né, que eles detectaram, possivelmente seria esmictita. Por quê? Porque a esmictita é o tipo de argila que cobre a maior parte do planeta Marte, né? E a boa parte da superfície marciana tem esmictita. E esses dados aqui, eles foram feitos por meio das detecções, né? Que foi feito por imagens de radar, né, obtidos pela RPR ah, das sonda Mars Express, né, e que dão indícios, essas imagens de radares, eles dão indícios se há existência de lagos, no subterrâneo em Marte ou não, né? E eles conseguiram também, aqui trazendo alguns pontos interessantes, que a superfície marciana, a água, ela não fica no estado líquido por causa da instabilidade, não melhor, ela fica instável por conta das condições de temperatura e pressão, né? E então, aí, o que que aconteceu? Com base, nas imagens que eles tinham, aí foi elaborado um artigo, né? Esse artigo aqui que eu trago. Esse artigo, com base nesse artigo, é que levou exatamente à conclusão, ou a NASA poder noticiar que não existe possibilidade ou não existe água nesse planeta, mas sim argila, né? O que que eles fizeram? Uh, com as imagens obtidas anteriormente, quando eles noticiaram que existia a possibilidade de existência de água, as imagens feitas por radar, essas imagens elas passaram, né, pela etapa de interpretação, né? E essa interpretação, ela é feita de acordo com com alguns modelos, né? Com alguns modelos já preparados ou alguns modelos existentes. Nesse artigo aqui, os autores, eles questionaram o seguinte: para que aquela água fique líquida na superfície marciana, você ia precisar, eu precisaria de uma quantidade enorme de sal, né? Porque esse sal, ele mexeria com o ponto de congelamento da água. Para não congelar a água, ele precisaria de uma quantidade enorme de sal. E isso é impossível, né? Lá no planeta Marte. Então, o que que este grupo fez? Que esse trabalho ele foi publicado em uma das revistas de referência, né, na área da geologia. O que que esse grupo aqui ele fez? Esse grupo ele criou um modelo, né, um modelo físico com algum material, né, algum material, alguns minerais, algumas argilas, para entender como o sinal do radar se comportaria nesse, neste material, né? Como é que se comportaria? E eles não escolheram qualquer argila, né? Não escolheram qualquer argila. Então, aqui, nessa primeira imagem, o que que eles fizeram? Essa figura aqui ela mostra as medições que foram feitas nas temperaturas de 230 Kelvin de amostras entre 2 MHz a 1
de Hertz para cada etapa da hidratação da argila em pó. E através de múltiplas hidratações e eventualmente em uma pasta plástica, eles consideraram a pasta plástica, né, totalmente hidratada, porque não absorveu nem liberou a água. E para os estados de hidratação mais baixo, o congelamento do pó seco, ela foi considerada a uma temperatura de 230 Kelvin, que formou um sólido endurecido com alta porosidade, né? E para a amostra da pasta do congelamento, eles criaram um sólido bem do limite. E esses gráficos aqui, eles trazem exatamente os resultados ou os dados daquilo que eles elaboraram no seu trabalho. E as imagens aqui, eles analisaram as imagens, né? Essas imagens ou essas figuras aqui traz exatamente as imagens obtidas pelo radar. Então, o que é que mostra aqui? Mostra claramente que os pontos coloridos, eles representam locais onde reflexos brilhantes de radar foram detectados pelas sondas Mark Express, né? Isso é na colota polar sul do Marte, né? E essas reflexões, eles foram anteriormente interpretados como sendo, essas reflexões, anteriormente eles foram interpretados como sendo água no estado líquido subterrânea, né? Ah, isso aqui é que fez com que eles noticiassem anteriormente de que existe ou que existe a água dentro do planeta Marte. Só que depois do estudo que os autores fizeram, eles conseguiram perceber o quê? Que o sinal de radar, né? Que esse sinal de radar, eles podem penetrar rochas e gelos. E eles mudam à medida que são refletidos em diferentes materiais. E nesse caso, eles produziram sinais especialmente brilhantes abaixo da calota polar, que poderia ser interpretado como sendo água líquida, né? E essa possibilidade de um ambiente, dando assim, ou melhor, dando assim a possibilidade de um ambiente, né, que poderia ser habitável, poderia ser habitável. Mas depois desse trabalho aqui que eu acabei de apresentando, eles conseguiram fazer exatamente análise mais aprofundada, né, desses dados, juntamente com algumas experiências no laboratório, né, num clima frio aqui na Terra. E esses grupos de cientistas se reuniram, né? Eles se reuniram e conseguiram chegar à conclusão que aquilo não era água no estado líquido, mas sim argila, né? Essas argilas aí poderiam estar a criar esses sinais que foram dados como possibilidade de existência de de água. Então, aqui, essa imagem, ela apresenta, é a imagem que foi tirada lá na órbita, né? Pela NASA. Essa imagem aqui, ela representa as argilas que foram encontradas lá nesse planeta que estava sendo confundido como sendo como sendo a possibilidade de existência de água no estado da existência de água nesse planeta, né? Então, isso é que eu tinha para apresentar aqui aos colegas. Espero que eu tenha deixado claro, né, esses pontos. E o artigo, ele pode ser acessado, né, de forma livre pela internet. Quem quiser consultar e ter mais bases, então, sinta-se à vontade. Muito obrigado muito obrigado pela disponibilidade, né, por estar aqui a falar com vocês e tudo de bom.